a gente vai discutir agora com vocês sobre a régua da fome física. Então, para que serve a régua da fome física? Para muitas pessoas, a fome pode ser um tabu. Por muito tempo, a gente pode ter ignorado esses sinais, principalmente se nós formos pessoas que fizemos múltiplas dietas ao longo da vida. E a gente se aproximar a esses sinais e entender a nossa fome como a nossa maior amiga, a gente vai estar mais próximo de comer de maneira consciente. Então, eu vou contar para vocês como é que a gente faz esse exercício da régua da fome física e já que é uma régua, tem um número, né? Então essa régua ela vai de 0 a 10, tem réguas que vão de 1 a 10, é indiferente. Mas o que é importante você saber? Que se uma régua vai de 0 a 10, existe uma diferença entre a sua fome 5 e a sua fome 6. Obviamente que no início dessa jornada, no começo do seu caminho, você talvez não saiba diferenciar muito a diferença da sua fome 3 para a sua fome 4, mas o convite aqui é: continue investigando. Eu vou te mostrar aqui a versão que está preenchida, mas eu vou sugerir para que você imprima algumas dessas réguas, coloque nos locais em que você come, para que fique mais fácil você fazer esse exercício. Então você vai receber uma preenchida, que é para você se aproximar desses sinais e sintomas da fome, mas são exemplos. Você vai precisar descobrir os seus sinais internos da sua fome física. Por isso que você vai ter a régua para você preencher, para você poder se investigar, certo? Então aqui a gente tem a régua da fome. Teoricamente, o motivo geral do porquê a gente vai comer é quando a gente está com fome física. Claro que de vez em quando a gente também vai comer porque a gente está com fome emocional. Isso é normal, a gente precisa entender que está tudo bem, que a gente não precisa se culpar e se envergonhar. Mas aqui a gente está falando dessa fome, aquela que a gente descreveu, que dá desconforto na barriga, que demora algum tempo para que ela cresça entre uma refeição e outra. Então você pode ver aqui os exemplos nessa régua, que vai de 0 até 10. E essa régua vai ajudar a gente a descobrir quando comer. Então, falando do nosso passo a passo, a primeira coisa que vai acontecer é surgir na sua cabeça: quero comer. Nesse momento, então, você vai se perguntar: eu estou com fome física? E você vai checar então no seu estômago os sinais para descobrir se a sua fome é física ou se a sua fome é emocional, certo? Então aqui a gente tem essa régua começando do 0, ou seja, sem fome nenhuma. Você talvez ainda pode lembrar um pouquinho da sua última refeição. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, e vocês vão fazer uma pausa para vocês escreverem aí, descrevam para mim, qual é a sua fome máxima que você já teve. Então imagina assim, ó, o dia que você já estava com mais fome, e essa é a sua fome 10. Quais são os sinais dessa fome 10? Escrevam para mim, por favor. Então, você pode ter lembrado de dor de cabeça, fraqueza. Que mais que vem na sua cabeça quando o dia que você sentiu o máximo de fome que você se lembra? O estômago tá roncando. E em relação ao que você comeria quando você tá com a fome 10, o máximo de fome? Então, geralmente é uma fome não tão específica, né? Ou seja, qualquer coisa. Então a gente aceitaria qualquer coisa. E ela costuma ser mais urgente também. Geralmente se a gente tiver com uma fome 10, super fome, a hora que a gente viu, talvez a gente engoliu o nosso prato e escolheu todas as comidas lá do buffet, porque também talvez quando a gente tem essa fome 10 a gente tem menos escolha, né? Por conta da gente estar mais desatento e um pouco desesperado pela comida também. E aí você vai encontrar essa descrição aqui na régua. Então, estômago fundo, dor no estômago, desespero por comer, tontura, enjoo, refluxo, dor de cabeça, mal-estar. E aí você vai ter que perceber como é a sua fome física, né? A fome 9, então, a barriga já costuma estar doendo, você tem uma necessidade grande de comer e comeria qualquer coisa. Na fome 8, você tem certeza que você precisa comer. Então já existem pensamentos sobre comida persistente e não saem da sua cabeça. Na fome 7, geralmente, a nossa barriga já está roncando e a gente começa com os primeiros sinais de mal-estar. E aí eu vou perguntar para vocês,
E qual é o primeiro sinal da fome, né? Como é que você sabe que tá com um pouquinho de fome? Essa fome que acabou de aparecer. Geralmente, né, a gente vai perceber que não tem mais comida da última refeição, mas você ainda não tem sinais de vazio, lá no 2, né? E no 3, você começa a ter talvez os primeiros pensamentos sobre comida. Você checa ali o seu estômago e ele tá vazio, mas ele ainda não tá te incomodando. Nesse sentido, pessoal, como é que a régua da fome nos ajuda a comer melhor, né? A fazer melhores escolhas e nos sintonizar com os nossos sinais internos? Então, a regra geral aqui funciona assim: uma fominha exige uma comidinha, certo? Então, obviamente, talvez você possa escolher comer se a sua régua tiver 3, mas você também pode escolher comer daqui a pouco. Talvez quando você descobre que sua fome tá 3, talvez você perceba que no seu caso, isso te dá mais 1 hora até a próxima refeição. O convite aqui é para que você deixe de ter fome, de ter medo da sua fome. Muitas pessoas, ao menor sinal de sensação na barriga, como elas não gostam de sentir desconforto, elas já entendem que elas precisam comer agora. Mas pessoal, em geral, e obviamente isso não é para todos, a gente não vai morrer de fome. Então é tudo bem a gente acostumar com esses sinais de fome nesse momento. Sentir isso, perceber como é ficar um tempo com essa fome e saber que talvez eu possa sim ficar um pouquinho mais com essa fome 2, 3, esperar ela chegar num 7, num 8 para fazer uma refeição mais adequada. Eu não preciso ficar beliscando, por exemplo, ou eu não preciso comer no primeiro lugar que eu tenho para parar. Talvez eu possa andar de carro ali mais 40 minutos e chegar num lugar ou chegar em casa ou fazer alguma coisa, certo? Mas muitas vezes, ao menor sinal de fome, a gente, por conta da mentalidade da dieta, acha que precisa comer. Então aqui vai ter para vocês essa descrição da régua da fome para que vocês possam se conhecer. Recapitulando, a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça é quero comer. Então você vai pegar essa régua e checar aonde você está na escala, e se você perceber que está com fome, for uma fominha, é hora de um lanchinho, ou talvez você possa escolher esperar a hora da refeição principal, um 7 ou um 8, e também tentar não chegar no 10, caso seja possível, porque muitas vezes a gente realmente vai ter menos poder de estar consciente se a gente estiver morrendo de fome. A gente precisa aprender a respeitar os nossos gatilhos, né? A respeitar o nosso corpo e saber que muitas vezes, se a gente leva ele até o limite, não é uma questão de força de vontade a gente conseguir comer mais atento, porque afinal de contas talvez eu esteja desesperada para comer. Ou outra coisa que pode acontecer em relação à régua da fome são pessoas que ficam tanto tempo sem comer que esse sinal ele é suprimido, mas a próxima vez que a pessoa, aí ela acha que fica sem fome o dia todo, mas chega na hora da frente do prato da comida, então chega em casa, aí parece que abre o comedor, né? E ela vai comer tudo que tiver em casa. Então, às vezes isso é porque você tentou ficar sem comer durante o dia ou você teve que ficar sem comer durante o dia porque o dia estava muito corrido. E aí a próxima vez que você tiver na frente da comida, não quer dizer que você não teve fome, mas esse sinal estava suprimido e aí você vai precisar comer tudo o que você não comeu ao longo do dia. Isso pode acontecer com muitas pessoas que estão fazendo dieta. Quando a gente tem no nosso alcance aquilo que a gente deseja fazer, fica mais fácil. Então, imprime e coloca nas mesas, nos lugares onde você come, para que você se lembre de exercitar a régua da fome física.